Shalom, seu trigo, o mais rejeitado dentre os homens, não tinha beleza para que nos atraísse, foi ferido pelas nossas transgressões. Acredita mesmo que você pode ser melhor do que esse homem? Homem que era o mais rejeitado dentre os homens, homem que por muitas vezes nem era visto, ele era apenas uma pessoa normal, que não possuía nem mesmo majestade para que o víssemos como um rei. Sabe de quem eu tô falando? Cristo, ele mesmo. Jesus, ele era como um homem comum. Ele era como um homem comum, mas que diferente dos homens, ele sendo rei, colocava-se como servo. Quando ele lava os pés de seus discípulos, e Pedro, apesar de ter recusado, Jesus acabou respondendo que se ele não é capaz de permitir que seu mestre lave seus pés, então ele não é capaz de segui-lo. Mas por que Jesus diz isso? Porque assim como ele lavou os pés de todos os seus discípulos deveriam lavar uns dos outros. E assim ele quer que nós, como discípulos, façamos isso. Ele quer que nós, como barro, vejamos outros como barro. E não nós sendo rocha e eles como barro. Rocha é Cristo, rocha é Deus. Você é barro. Você num sopro, você é destruído. E mesmo olhando para si mesmo e acreditando que tu és maior, não é. Tu é no máximo arrogante. Pois Jesus não nos chamou para sermos melhores, mas maiores. O que significa ser maior? Significa ser superior? Lógico que não. Ser maior é ser aquele que se humilha para que o que é maior do que todos seja exaltado. Pois é muito comum no mundo dos homens, no mundo dos terrenos, né, o nosso mundo, aquele que é servido, aquele que tem seus pés lavados, ou aquele no qual tem a sua mesa pronta por outra pessoa, esse é o maior. Esse é o superior. Aquele que lidera várias pessoas, esse é o maior. Mas Cristo diz o contrário, ele mostra o contrário, ele prova o contrário. Que maior é aquele que serve, não aquele que é servido, pelo menos ao reino dos céus. Até quando você vai olhar para o seu irmão e acreditar que ele sendo feito pelo barro, pelo mesmo barro que tu sois feito, pode ser superior ou inferior a você? Até quando? Até quando olhará para os outros com um olhar de ódio, diferente do que Cristo mostrou, diferente do que o Filho do Homem mostrou, pois ele olhou para todos os homens que eram seus inimigos e vos olhou com amor. Veja a diferença, veja como ele queria mostrar como deveríamos ser. Nós não somos assim, sentimos ódio, sentimos arrogância. E se tu acredita ser melhor do que o outro, você é no máximo arrogante. Você é no máximo arrogante, pois o mais rejeitado dentre os homens, ele era diferente. Mas nós sendo diferentes, não nos prova ser melhor. Pois imagine que aquele que era o mais humilhado era o rei daqueles que eram servidos por ele. Pois aquele que se humilhou a ponto de ser destruído, a ponto de ser ignorado por conta de suas feridas, por conta de suas transgressões que fomos perdoados. Imagina que esse mesmo homem, de um simples homem, ou aquele que não era visto, tornou-se rei daqueles que não o viam. E assim deveríamos ser. Pois, perguntar a João Batista, só simplesmente o maior pregador da terra, declarado pelo próprio Filho do Homem, o mestre dos mestres, resumidamente respondeu assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A única coisa que o homem precisa de fato é crescer para baixo, pois o homem já se exalta demais. Você não vê ninguém se humilhando, mas aquele que é superior no reino dos céus é aquele que se humilha, pois Deus não é maior pelo fato de ele ser servido, mas pelo fato de ele servir. Deus não é servidor do homem. Deus não serve um homem, mas ele serve por amor a si. Ele cuida dos homens por amor a si mesmo, por amor, pois amar é servir. Ele deu o seu filho. Amar é sempre sobre dar algo a outro, sempre dar de si mesmo. O Deus Pai amou tanto os seus inimigos que ele deu o seu filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, Shalom, eu sou o Trigo e eu acredito no Verbo. Sejam trigos também.